Queridos e queridas, meus amores, como é que vocês estão, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui. Agora nós vamos falar sobre como resolver esses calculinhos que nós temos aqui. Tá? Eu vou resolver primeiro usando somente o raciocínio, né? Só um raciocínio lógico mesmo. E no próximo vídeo a gente vai resolver usando a fórmula quadrática, pelo menos um pedaço disso, tá bom? Um pedaço de qualquer jeito a gente vai ter que fazer no raciocínio lógico, que fica bem melhor. Daria para eu meter um quadrado aqui neste lado esquerdo, né? Aí ficaria x ao quadrado mais 25x mais tananãs. Mas aí na hora de nós fazermos a distributiva ficaria um pouquinho complicado, tá bom? A fórmula em si ficaria meio estranha, né? Principalmente quando nós fôssemos fazer a segunda parte. Dá, tá? Mas vamos fazer da forma mais simples. Então, primeiro de tudo, vamos começar o raciocínio. Você está vendo que nós temos aqui raiz de x? Raiz de x é algum número que vai sofrer a operação de raiz, beleza? Com o índice 2 que nós temos aqui. Então, nós temos uma raiz quadrada. Então, o x, raiz de x neste caso, é a mesma coisa que nós temos x menos, né? Elevado a menos 0,5 ou elevado a meio, né? Meio nada mais é que 0,5. Então é o seguinte, e não é menos, tá? É 0. 0,5, não é um negativo aqui, é positivo. Elevado a 0,5. Então assim, qual que é o ponto? O ponto é, nós podemos transformar isso daqui numa fórmula quadrática simplesmente transformando o raiz de x em uma outra variável. Assim, o raiz de x, no fim das contas, ele é um número. Qual? Não sei, está na reta dos reais, talvez. Mas ele vai estar lá. Então eu posso pegar e interpretar o raiz de x como y. Só que veja que aqui eu tenho um x. Eu tenho uma raiz de x. Eu vou ter um determinado resultado deste valor. Veja que aqui eu tenho um x. Então nós estamos tratando do mesmo valor que vai estar aqui, é o mesmo valor que vai estar dentro dessa raiz. Então para eu poder ter um x normal aqui, tratando-se que eu tenho uma raiz de x seja igual a y, o meu x comum ele vai ter que ser um y elevado ao quadrado. Como assim? Então vamos lá. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha, para a gente ter uma raiz quadrada perfeita, vamos imaginar que eu tenho uma raiz de 4. Raiz de 4 é um número perfeito. Ele vai dar uma raiz perfeita, vai dar a raiz dele, né, o resultado vai ser 2. Só que assim, eu tenho este número sem ter raiz aqui. Então, para este número ser, né, então eu tenho aqui, para este número, o 4, né, para ter este número, que vai estar desse jeito, né, ele vai ter que ser elevado ao quadrado de qualquer forma, para que eu tenha esse resultado, para que eu tenha esse valor aqui dentro. E esse mesmo valor daqui de dentro, ele esteja do lado de fora sem ter raiz. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o meu x elevado ao quadrado. Então, se eu tenho uma fórmula de raiz de 4, eu teria que deixar ele aqui fora como 4 elevado ao quadrado, que daria 16. Beleza? E partindo disso, partindo simplesmente dessa interpretação, nós vamos ter uma fórmula quadrática. Então, nós vamos ter aqui y, neste caso. Eu vou ter um y ao quadrado menos 5y, pois afinal de contas o y é minha raiz de x, mais 6 igual a 0. A partir disso, eu já vou ter a minha fórmula quadrática, tá bom? Não para resolver a fórmula de Bhaskara. Estou falando que eu vou ter uma fórmula de potência com potência de 2 aqui no meio, tá? Então é o seguinte, como que nós resolvemos isso daqui agora? Nós podemos usar realmente a fórmula de Bhaskara aqui agora. Por quê? Porque vamos ter um problema que é qual? Vamos ter que resolver 3 partes. Vamos ter que ter um y elevado ao quadrado. Nós vamos ter que ter, né, não A, eu vou deixar como 1, 2 e 3, fica melhor. Nós vamos ter a parte 1, que eu vou ter que ter um y elevado ao quadrado. Vamos ter a parte 2, que eu vou ter que ter uma variável a mais b, que dê igual a 5, menos 5 para ser mais exato, né, que dê menos 5. E eu vou ter que ter um valor que a vezes b seja igual a 6. Então, assim, nós sabemos que a soma disso daqui, esses dois valores somados,
ambos terão que ser negativos, ou um deles vai ter que ser muito maior do que o outro, né? E este último aqui, como é uma multiplicação dos dois, ambos vão ter que ser negativos, né? Então, neste caso, eu já sei que ambos deles têm que ser negativos. Então, vou abrir aqui, que de qualquer jeito vamos ter que ter um y, beleza? Aqui vamos ter uma operação de mais ou menos, e logo depois disso vamos ter que ter um outro y e vamos ter que ter uma operação de mais ou menos, né? E como vamos ter um y ao quadrado, se tirar a raiz de quadrado de algum número, eu vou ter que ter aquele número inteiro. Beleza? Então vamos lá. E eu vou ter aqui um parênteses. Qual que é um número que somado, né, então temos duas subtrações, né, nós já sabemos que nós temos duas subtrações, ele tem que dar 5 e multiplicando um pelo outro tem que dar 6. Né? Nisso nós poderíamos usar a fórmula quadrática, né, como nós já fizemos em alguns vídeos anteriores, mas aqui nós vamos usar simplesmente o raciocínio porque dá. Tá bom? Então aqui eu vou ter, se eu somar menos 2 com menos 2, eu vou ter menos 4. Se eu somar menos 2 com menos 3, eu vou ter menos 5. E se eu multiplicar menos 2 por menos 3, eu vou ter 6. E isso já satisfaz a minha conta. Partindo disso, né? Partindo disso, eu vou substituir. Antes de eu substituir, a gente precisa analisar essa partezinha aqui e ver que se eu multiplicar eu preciso de qualquer um desses dois lados, este lado aqui, que eu vou até pintar de verde, este lado aqui ou este lado aqui, eles têm que ser zero. Se um dos dois lados for zero, o meu resultado vai ser zero. Não dá para ambos os lados serem zero, porque eu só tenho um y, eu só tenho uma variável. Né? Então, um dos dois lados tem que ser zero. Como é que eu posso deixar um dos dois lados sendo zero? Então, ou o meu lado esquerdo ele tem que ser 2 positivo, ou o meu lado direito tem que ser 3. 2 menos 2 dá 0, 3 menos 3 dá 0. Então, como é que eu faço? Então, se eu tenho o meu y, ele é raiz de algum número, então o resultado dessa raiz tem que ser 2, ou o resultado dessa raiz tem que ser 3. Então, o meu x, ele tem que ser o quadrado de algum número, né? Ele tem que ser o resultado de algum quadrado, que se eu tirar a raiz seja 2, ou se eu tirar a raiz seja 3. Então, qual que é o número? Que se eu tirar a raiz de x, ele vai ser 2, ou qual que é o meu x? Que se eu tirar a raiz quadrada, ele vai ser 3. O resultado é, ou ele vai ser um 4, porque afinal, raiz quadrada de 4 é 2, ou ele vai ser um 9. Nossa, que 9 feio. 9. Porque raiz quadrada de 9 é 3. Beleza? Vamos tirar a prova disso daqui. Né? Vamos tirar a prova. Vou colocar essa fórmula aqui do lado, não sei porque tem esse outro númerozinho aí, mas vou colocar aqui. Beleza? Então eu vou colocar aqui, esse número aqui eu vou retirar, tá bom? Eu vou só fazer uma linhazinha aqui, né? Que aí o x, ele vai poder ser 4 ou 9. Beleza? Então vamos lá. Vamos resolver esse bendito. Então vamos começar pelo menos com 4. Tá bom? Então vamos substituir isso daqui com 4, eu vou fazer de verde. Então, se meu x vai ser, eu vou substituir tudo. Então eu vou ter 4 menos 5 vezes raiz de 4 mais 6, e o resultado tem que ser 0. Beleza? Então eu vou ter aqui, raiz de 4 vão ser 2. Então eu vou ter, raiz de 4 vão ser 2, então vou ter aqui 4 menos 10 mais 6 tem que ser igual a 0. 4 com mais 6 dá 10, menos 10 igual a 0. Matamos a primeira. Então vamos fazer a segunda. Vamos fazer com uma outra cor, inclusive. Agora eu vou fazer como se fosse 9. Então eu tenho 9 menos 5 raiz de 9 mais 6 igual a 0. Continuando aqui. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 vezes 5. Então eu vou ter 9 menos 15, que raiz de 9 é 3 vezes 5 são 15, mais 6 igual a 0. 9 mais 6 são 15, menos 15 igual a 0. E aí matamos o nosso cálculo. Beleza? Vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Beleza, meus amores? Beijos no bumbum, até mais.